Olá pessoal, você sabia que um perfeito mau professor, ele desconhece a inter-relação que existe entre o processo de ensino e o processo de aprendizagem? Eu sou o professor Márcio Urel Rodrigues e na videoaula de hoje nós trataremos desse assunto. Só há ensino quando houver aprendizagem. Fique ligado para mais esta reflexão pedagógica. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Urel falando com vocês mais uma vez aqui no Laboratório de Mídias Digitais da Universidade do Estado do Mato Grosso, na onde nós estaremos dando prosseguimento à série de vídeos do livro A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. Hoje nós estaremos falando sobre dois aspectos que caracterizam, que pode me caracterizar e também pode te caracterizar como um perfeito mau professor. Estaremos falando sobre a severidade excessiva e também a respeito do desrespeito com os alunos. Fique ligado porque hoje nós falaremos sobre esses dois aspectos e nós estaremos trazendo para vocês reflexões pedagógicas envolvendo a arte de ser um perfeito mau professor. Um primeiro aspecto que nós queremos deixar claro na videoaula de hoje é que existem dois processos: processo de ensino e processo de aprendizagem. Eu, enquanto um professor, eu preciso trazer e ter domínio de várias abordagens metodológicas para que eu possa contemplar o máximo de alunos possível. Então, eu, enquanto professor, eu preciso ter esse domínio pedagógico e não simplesmente o domínio pedagógico, mas o domínio pedagógico do conteúdo, ou seja, como eu devo ensinar um determinado conteúdo. Para quê? Para que eu possa contemplar o máximo dos meus alunos. No entanto, por mais domínio pedagógico dos conteúdos que eu possa ter, eu também preciso conhecer a respeito do processo de aprendizagem, ou seja, como os meus alunos aprendem. E aqui existe uma regra. A maneira como eu ensino deve ser direcionada pela maneira como os meus alunos aprendem. Então, antes de eu trazer qualquer abordagem metodológica, enquanto professor, eu preciso saber como os meus alunos aprendem. E para mim saber como os meus alunos aprendem, primeiro, eu preciso conhecê-los. Segundo, eu preciso respeitá-los. Terceiro, eu preciso entender que cada um deles tem o seu próprio ritmo de aprendizagem. E considerando esses três aspectos, eu posso elaborar e desenvolver uma abordagem metodológica para que o aluno tenha condições de ser o seu próprio protagonista de sua aprendizagem. Então, olha só, o perfeito mau professor, ele desconhece que a ação de ensinar é resultante de aprender. Há uma inter-relação perfeita. Só há ensino se houver aprendizagem. Malba Tahan, página 49. Então, o primeiro aspecto de um perfeito mau professor da nossa videoaula de hoje. Estaremos falando sobre a severidade excessiva. Aquele professor que é severo, aquele professor que é cáustico, que ele não usa o erro ou o equívoco do aluno como aspecto fundamental para levá-lo à aprendizagem, mas ele usa o erro e o equívoco do aluno para tirar sarro, para brincar com os alunos. Olha o que o Malba Tahan nos diz. O perfeito mau professor procura tratar os alunos com aspereza e brutalidade. Revela-se em geral extremamente severo e tem o prazer sádico de dar nota 0 nos alunos. Ele aprecia-se muito dirigir-se aos alunos que erram com observações às vezes vexatórias. Certa vez eu entrei em uma sala dos professores e tinha um determinado professor que dizia o seguinte: olha, eu dei uma prova ferrada para os alunos. A maioria dos alunos tiraram 0 e 1s.
Ainda bem que teve 2 alunos que salvou a pátria. Tiraram 6 e 7. São esses 2 alunos que vão ser aprovados na disciplina. Sabe, a vontade que deu em mim em relação a esse professor era discutir com ele, era até brigar com ele. No entanto, eu cheguei em uma conclusão. É importante educar os educadores. É importante fazer provocações pedagógicas para que nós possamos refletir a respeito do processo de ensino e do processo de aprendizagem. Como é possível em uma turma com diversos alunos, com diversos ritmos de aprendizagem, o professor utilizar um único meio de avaliação? E aí ele se gabar quando o aluno vai mal, quando a turma vai mal. Como pode sentir prazer um indivíduo que está ali para fazer com que os alunos aprendam? Será que você não sente prazer quando seu aluno vai mal? Será que eu e você não sentimos esse prazer? Que prazer desgraçado é esse? Se você está ali para transformar o aluno, dar instrução para o aluno, para que ele possa progredir na sua aprendizagem, mas às vezes muitos de nós sentimos prazeres quando vários alunos vão mal na avaliação, quando tira 0 ou quando tira uma nota muito baixa. Qual que deve ser a minha postura? Eu devo continuar severo como se eu fosse um juiz? Eu tenho dito para muitas pessoas, nós devemos ser mais orientadores e menos promotores. Enquanto professor, enquanto profissional da educação, nós precisamos ser mais orientadores e menos promotores de justiça. Porque quando o aluno está na minha frente, eu tenho uma oportunidade ímpar de fazê-lo aprender. Severidade excessiva é quando um aluno chega no 6º ano e o professor passa uma determinada conta e ele diz: professor, eu não sei, não aprendi a fazer divisão. E aí o professor, o perfeito mau professor, olha para aquele aluno e diz: olha, você deveria aprender isso lá no 2º ano, lá no 3º ano. Agora você está aqui no 6º ano, eu não tenho tempo para ensinar esse conteúdo de divisão para você. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Se o problema chegou até você, o problema é seu. Se o aluno chegou no 6º ano sem aprender divisão, é no 6º ano que ele tem que aprender a divisão. Se ele não aprendeu até o presente momento, é ali a oportunidade que você tem para transformar e fazer com que ele aprenda a divisão, para que ele progrida na sua própria aprendizagem. Então eu e você devemos estar felizes quando os nossos alunos aprendem de fato, porque não houve ensino se não existir aprendizagem. Se as crianças não estiverem aprendendo, como é que eu posso bater no peito e falar assim: olha, hoje eu dei uma boa aula, só que eles não aprenderam? Você vai sair satisfeito dessa aula? Você sai satisfeito da aula quando você percebe que os seus alunos não aprenderam? É esse tipo de reflexão que nós queremos provocar. Olha o que o Malbataan está dizendo: o ensino só ocorre quando os alunos tiverem aprendido. Se eles não aprenderam nada, o professor não ensinou, pois não se poderá dizer que alguém vendeu se outra pessoa não houver comprado. Olha como o Malbataan é duro. É duro porque é uma relação onde o simples fato de existir o ensino não implica na aprendizagem. E se não aconteceu a aprendizagem, eu, enquanto professor, tenho que sair da minha insanidade. Sair da insanidade é usar outro método para conseguir um objetivo diferente. Percebe? Porque eu estou sendo um professor insano, como diz o Paulo Freire, como diz o Malbataan, quando eu uso o mesmo método e espero resultados diferentes. Se eu uso o mesmo método, se eu uso a mesma metodologia, a mesma abordagem, será que eu conseguirei ter resultados diferentes?
Então, o Malbataan é bem crítico em relação a isso. Hoje eu dei uma aula muito boa. Eu ensinei coisas ótimas. Eu saí de lá realizado. No entanto, os alunos não aprenderam. Também, os meus alunos são fracos. Os meus alunos têm um nível muito baixo. Eles chegam aqui no determinado ano sem ter os conhecimentos prévios necessários. Mas eu estou preocupado com a ementa. Eu preciso cumprir a ementa. Eu não preciso satisfazer o que é importante para os alunos, o que é importante para o contexto, para a realidade deles. Eu preciso satisfazer o que está coisificado ali na ementa da disciplina. Então o Malbataan nos diz, e olha o que nós parafraseamos: a maneira como os meus alunos aprendem devem determinar a maneira como eu ensinarei os conteúdos em sala de aula. Conhecendo os alunos, eu preciso utilizar uma abordagem metodológica que venha a calhar para contemplar o máximo de alunos possível. Então, o primeiro aspecto está relacionado à severidade. E aí nós aprendemos que nós precisamos ser flexíveis em relação aos alunos sempre procurando resgatar. E o segundo aspecto agora está relacionado ao desrespeito com os alunos. Nossos alunos precisam ser respeitados, porque eles são pessoas, eles são seres humanos. Nossos alunos não devem ser jamais motivos de chacotas, motivos de brincadeiras desnecessárias, principalmente quando eles errarem, principalmente quando eles se equivocarem. Olha que o Malbataan nos diz, nos orienta: o perfeito mau professor, sempre que se lhe oferece uma oportunidade, procura cobrir de ridicularizar o aluno que erra. O perfeito mau professor tem a preocupação de achincalhar com as ideias equivocadas dos alunos, tratando-os com um sarcasmo absoluto, como se o aluno fosse passivo no processo de aprendizagem e o professor ativo, como se o professor detesse o poder e o aluno não tivesse poder algum. Sabe, nós precisamos diminuir esse distanciamento que existe entre professores e alunos, porque ambos devem estar naquele contexto compartilhando aprendizagens e saberes. Olha o que o Malbataan diz: dentre as atividades do ciclo docente, a norma fundamental para a maior eficiência da obra educativa é o seguinte: deverá o professor respeitar os seus alunos. Sem respeito não há progressão na aprendizagem. Isso é sério. O perfeito mau professor esquece de que para obter respeito dos seus alunos, ele precisa sempre respeitá-los. Porque muitas vezes nossos alunos não nos respeitam. Eles simplesmente têm medo, porque estão preocupados com a aprovação. O teu aluno te respeita? Você respeita o seu aluno? Essa é uma norma fundamental da ação docente: respeitar os nossos alunos. Agora, eu trouxe aqui para vocês 5 aspectos que nós podemos adotar quando nós vermos que vários dos nossos alunos tiraram notas baixas ou tiraram 0. O primeiro aspecto é: precisamos entender a causa. O que ocorreu para aquele aluno tirasse nota 0 ou nota muito baixa? O segundo aspecto: precisamos implementar diferentes abordagens metodológicas para que eu possa contemplar aquele aluno, para que eu possa inserir ele no processo de aprendizagem. O terceiro aspecto que eu trouxe é utilizar recursos didáticos e tecnológicos. Nós lidamos com uma geração que é altamente tecnológica. Os nossos alunos dominam vários artifícios, várias mídias digitais. No entanto, muitas vezes nós não utilizamos esses recursos didáticos e tecnológicos a favor da aprendizagem deles. Então, uma outra possibilidade é utilizar esses recursos tecnológicos. O quarto aspecto é solicitar um acompanhamento pedagógico e um reforço escolar para que nós possamos recuperar a nota do aluno. Como eu disse anteriormente, nós devemos ser mais orientadores e menos
promotores de justiça. E para finalizar, devemos diminuir a aula expositiva e ampliar o trabalho colaborativo entre os alunos. Você sabia que às vezes o seu aluno que tem muita dificuldade em aprender, ele pode aprender mais e melhor com um colega do que com você, comigo, por causa da linguagem. Talvez você explica 2, 3 vezes, um aluno vai e faz uma explicaçãozinha, ele entende, por causa da linguagem. Então é importante que nós desenvolvamos esse espírito da coletividade do trabalho colaborativo. E eu finalizo a nossa videoaula de hoje, dizendo para vocês, chega de educação bancária. Não dá mais para nós entendermos os nossos alunos simplesmente como indivíduos que apenas recebem as informações, como se a cabeça deles fosse um balde e cada dia vem o professor e coloca um copinho de conhecimento. Vai chegar um momento que aquilo ali vai transbordar. Agora, eu pergunto para vocês, será que aquele monte de conhecimento que o professor colocou na cabeça dos alunos, eles estão interconectados, interligados, fez sentido para os alunos, ou aqueles alunos simplesmente receberam esses conhecimentos sem saber aonde é que isso vai ser utilizado na sua vida? Eu espero que você tenha aproveitado nossa videoaula de hoje, porque hoje nós aprendemos que só há ensino se houver aprendizagem. Um abraço, tamo junto.